estados que são novos, entender essa configuração de todo o torcedor, ela é muito impressionante. Eu digo que teve times da primeira divisão do estadual que todo o campeonato não colocou 15 mil pessoas durante o campeonato todo. É lógico que aqui é uma outra comparação, mas que vale a pena a gente falar. O Palmeiras, o último jogo no Brasileirão, colocou 12, 13 mil em Barueri, e é um campeonato brasileiro, a nossa torcida veio, correspondeu novamente. Então, e outra coisa também, eu vejo um monte de podcast de vocês aí, tem palavrão pra caramba, né? Eu vou falar um aqui, a nossa torcida é foda, cara. Tem que enaltecer muito sempre esses caras aí, porque a torcida raiz, estádio raiz, isso dá muita satisfação, e a galera faz parte disso tudo, né? Bom, sobre o jogo, lógico que tem o nervosismo da estreia, nós estávamos agora falando ali no vestiário que a nossa partida em 2024 foi um jogo nervoso também contra o Nacional. Em termos de jogo bonito, foi o nosso pior jogo também. Não que a gente tenha jogado mal hoje, mas foi um jogo em cima do nervosismo para buscar o resultado, essa questão do estádio lotado. Volto a dizer, alguns atletas que não estavam acostumados com isso, de assumir o protagonismo. A questão do ritmo de jogo, nosso elenco não está completo. Tem alguns ingredientes que a gente pode colocar na mesa, né? Mas acho que vale a pena enaltecer a entrega deles, a dedicação, todo o comprometimento, que era o mínimo que a gente tem que ter diante de um público desse. E foi importante a vitória, acima de tudo, importante a vitória para começar com o pé direito, dar uma aliviada na pressão, no sentido de resultado. A gente sabe que esse campeonato acho que vai ser mais difícil que o outro. Apesar de classificar 8, a questão é dos times, os adversários, acho que estão mais organizados. Por exemplo, o Prudentópolis é um time que veio da terceira divisão, manteve uma organização, é um time muito bem aplicado, tem jogadores interessantes, nos trouxe muita dificuldade, porém, volto a dizer, o que importa aí foi o comportamento de alguns jogadores individualmente que nos dá sustentação e o resultado que, acima de tudo, é importante. Tiago, tudo bem? Parabéns pela vitória. A minha pergunta era mais ou menos em cima disso mesmo que você terminou falando, né? Porque assim, o campeonato da primeira divisão vai acabar agora, nos 2 próximos finais de semana, mas o que a gente viu do jogo de hoje, do seu time e até do Prudentópolis, a gente viu em poucas equipes na primeira divisão. Claro que o recorte ainda é pequeno, né? Tomara que se confirme, mas isso te dá uma ideia de que esse campeonato ele vai ser mais disputado, e também queria que você falasse um pouquinho sobre a juventude, como o time soube lidar com essa juventude, porque em vários momentos parecia assim atletas bem experientes. Eu acredito que vai ser um campeonato mais difícil que o de 24, né? Comparando a segunda divisão. O Nacional está fazendo um time muito bom. O Rio Branco, novamente, é um dos postulantes da briga para subir, junto com o Paranavaí, que tem os seus empresários fortes para trazer jogadores do nível A2, A3 de São Paulo. O próprio Batel, que subiu, um time muito organizado. Enfim, a gente vai acabar esquecendo aqui as outras equipes, mas acho que em termos de organização, está realmente mais preparado as equipes. A gente tem a nossa dificuldade porque está acabando a primeira divisão de vários estaduais, e aí nós temos ainda alguns atletas que estão para chegar. Vão chegar com ritmo de jogo, vão chegar com uma preparação física boa, também adequada, mas nós temos o nosso modelo, nós temos o nosso entendimento. Eu posso falar um pouquinho rapidamente. Nós entramos num sistema de 3, ele não necessariamente era 3 zagueiros, porque o Kaique é um lateral que eu precisava do apoio dele, não aconteceu muito no primeiro tempo. E estava entrando algumas bolas entre linhas em alguns contra-ataques perigosos que o Prudentópolis estava dando. Não chegava à conclusão do gol, mas sempre gerava uma situação perigosa. Quando eu resolvi mudar para a linha de 4 e colocando o Kaique literalmente como lateral direito ali, a gente teve um pouquinho mais de força com ele, e principalmente com o Sagui lá pela esquerda, junto com o Dipe, as ultrapassagens que a gente necessitava. O time foi um pouquinho mais equilibrado no poder ofensivo, e a gente não sofreu no segundo tempo com relação ao adversário no nosso gol. A não ser nos últimos instantes, que tem a pressão natural da equipe adversária, a gente abaixou um pouquinho o bloco até para sustentar um pouquinho os espaços, e teve um arremate, mas foi bem seguro pelo Cabral e pelo nosso sistema defensivo. Volto a dizer, dá aquela aflição, mas está dentro também de um prognóstico, no sentido de uma hora ou outra a equipe adversária sempre chega, né? Nós corrigimos a questão também da bola parada adversária, que nós estávamos dando muita bola
de falta, muita de bobeira, né? E a falta parada, a bola parada sempre traz perigo, né? Tanto é que nós fizemos o gol de bola parada. Mas dentro do contexto geral, sim, eu acho que a equipe se comportou bem. Tem muito a melhorar, tem. Volto a dizer, o ritmo de jogo, ela vai melhorar nosso aspecto, a condição técnica também. Mas principalmente dos jogadores vestirem a camisa e entender o que é isso aqui, né? Minha última palavra com eles foi quando, por exemplo, eu vi o Gabriel com a camisa 10, eu vi o Juan com a camisa 9, e o Cabral com a camisa 1 e por aí foi. Eu estava falando para eles pesquisar a história do Paraná Clube e entender quem que eles estavam, que camisa que eles estavam vestindo. E eu acho que isso traz uma responsabilidade a mais para os jogadores. E aí, Juninho, respondendo literalmente a tua pergunta, eu acho que eles se sentiram um pouco à vontade, porque as últimas 3 semanas, principalmente, não diariamente, mas em todo momento a gente estava lembrando onde é que eles estavam pisando, a torcida, como é que ia ser, o que é representar, vestir e defender esse símbolo, enfim. E eles foram assimilando. E isso é importante, né? Um dos meus mantras como trabalho é o seguinte, é fazer o jogador entender o que ele tem que fazer, aonde ele está pisando, o que ele tem que corresponder. Eu acho que, de certa maneira, nesse aspecto, eu acho que eles entenderam. E vou falar outro também, nos surpreendeu nesse sentido também. Porque quando eu tiro o Antônio, que depois do amarelo ele quase fez uma falta de contra-ataque, poderia ser expulso, a gente não poderia correr esse risco. Eu tiro um jogador da base, que o ano passado estava jogando contra o Capão Raso, estava jogando contra os times aqui da nossa cidade, e hoje jogando com uma responsabilidade grande de uma estreia, com o estádio lotado, tiro ele, coloco o Sagui, porque não só eles têm coragem, como nós também da comissão, a SAF nos deu essa sustentação também de liberdade para a gente poder trabalhar nesse sentido, mas com jogadores que têm essa propriedade para poder defender a camisa do Paraná. Tinha jogadores da base, o Otávio, o Lorenzo, o Léo, enfim, outros jogadores que daqui a pouco vai ter essa oportunidade e não existe fogueira. O jogador está preparado para esses momentos e eles estavam preparados, se dedicaram e nos deram uma sustentação muito boa. O Antônio fez uma grande partida e infelizmente tive que tirar ele para esse respaldo um pouquinho do cartão, e isso mostra a organização. Aí eu quero trazer um pouquinho do âmbito fora do jogo, que o clube está começando a ter, sobre base, sobre a questão dos nossos protocolos no profissional, porque não é só a questão do ativo que a SAF tem que ter, é com propriedade, né? E esses jogadores estão nos dando essa propriedade, eu acho que pode ser uma nova era. Ela só vai se tornar real se a gente subir, e a gente vai brigar por isso. Tiago, você estava falando a respeito dos jovens atletas, mas eu queria falar de um jogador especial que é o Liliu, né? Você que presenciou aquele momento quando ele se lesionou lá em julho de 2024, até fez uma conta, foi 579 dias, né, que ele estava sem atuar aí, né? Perfeito. Queria que você falasse, né, a respeito da importância do Liliu, até porque você já foi atleta, né, a conversa que você teve com ele e um momento, né, até após o jogo ele se emocionou bastante desse retorno novamente aos gramados. O Michelon, o Cleito também são jogadores mais ou menos nessa faixa etária aí, o Michelon um pouquinho mais novo, mas jogadores que nos deram muita sustentação, e o próprio Eltinho acho que cabe também nessa sua pergunta, né? Mas tratando mais do Liliu que você estava comentando, por que ele não entrou jogando? Ele sofreu uma pequena lesão na panturrilha, ficou mais de 1 semana e meia parado também, entrou nessa reta final da preparação, então a gente tinha que ter um pouquinho de cuidado com ele, até para ele não se lesionar novamente, porque a entrega dele sempre é 100%, né? E é lógico que ele vai se emocionar, o Eltinho vai se emocionar, a gente que esteve aqui vendo sua torcida, e quando acaba o jogo sai um pouquinho o peso, a gente fica um pouquinho mais leve, né? Como diz o Oliver Cooper, né, treinador, quando ganha ele não comemora, fica aliviado, né? E é bem isso mesmo, né? A gente fica um pouquinho aliviado, mas é um cara que merece, um cara trabalhador, tinha-se talvez uma pauta se valeria a pena ficar com ele ou não, e são jogadores que vai construindo o vestiário, né? Hoje foi muito importante a fala deles no vestiário, tanto antes do jogo quanto depois do Eltinho. O vestiário ganha muito jogo, a vitória te dá essa energia, te dá essa conexão. Então, quando a gente foi começar a montar o elenco, a gente pensou muito nisso, e esses dois jogadores eram muito importantes para isso, né? E também correspondem tecnicamente, não é só para a questão do vestiário. O Liliu deu essa sustentação, vou cobrar ele porque não fez o segundo gol, e tem que cobrar tanto ele quanto os outros jogadores, mas enfim, são a construção, né? Jogo após jogo, treino após treino, vamos entender melhor a condição dele na próxima semana, mas enfim, é um jogador importantíssimo para nós, está na história do clube e tenho certeza que vai nos ajudar ainda muito futuramente. Tcheco, boa noite, Luca Marreiros aqui da Boa noite, Lucas. Jovem Pan News.
A segunda divisão do futebol paranaense ela é muito mais focada e tem uma característica muito clara de jogos físicos. E o primeiro tempo hoje foi um jogo extremamente físico, um jogo batido, disputado, com cartões amarelos aplicados. E a curiosidade que a gente, os torcedores do Paraná que vieram hoje aqui, era ver como que o Tcheco iria armar um time que, como você destacou, está em formação. Você foi anunciado em dezembro, no final ali de dezembro de 2025, e está participando ativamente desse processo de contratação, de formação de jogadores. Qual é a sua expectativa, especialmente para os próximos dias, com relação a esse elenco? O Paraná volta a campo no domingo da semana que vem. Você já pretende ter um elenco um pouco mais composto desse que estava aqui hoje, e talvez até mesmo contando com atletas mais experientes do que os jovens que jogaram hoje aqui, fizeram um bom papel, mas a gente sabe da pressão que existe para o Paraná conseguir o acesso para a segunda divisão. Qual que é a tua expectativa, especialmente para essa semana? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, eu gostaria que eles estivessem aqui segunda, né? A gente não pode nem falar os nomes por uma questão ética, porque eles estão defendendo outras equipes nas suas respectivas estaduais, mas com certeza a gente já conta com eles, se não for na próxima partida, provavelmente já na terceira rodada, e isso vai encorpar mais pela questão de experiência também desses atletas. E foram jogadores que a gente conseguiu até um pré-contrato um pouquinho com antecedência, dentro do entendimento de como a gente vai jogar, pela condição técnica deles também. E também entender durante a competição, e aí a gente também se programou para isso, vamos dizer assim, gastar a última bala, para entender a oportunidade do mercado e ver que posição especificamente a gente precisa trazer. Por isso que esse início aqui é muito importante, os jogadores das categorias de base que estão tendo suas oportunidades, não só de jogar, mas de treinar com a gente, mostrar suas qualidades, mostrar o seu empenho, mas para quem quer subir, a gente entende que com os jogadores que vão vir, já estão com pré-contrato, e aí entender onde podemos encaixar um ou outro, ela vai ser necessário, porque, convenhamos, apesar de ser um campeonato muito físico, acho que hoje saiu um pouquinho do padrão, porque o Prudentópolis gosta de jogar também, trabalhou muito por isso, a gente tinha essas informações, e foi um pouco disso o jogo deles. Eles tentaram, né? A gente conseguiu obter muito êxito assim, na parte defensiva, para não deixar eles muito à vontade. E a nossa condição física fez prevalecer também um pouquinho a nossa condição de jogo. Enfim, a gente entende que tem que reforçar, lógico, mas com muita sabedoria, principalmente entendendo quando os jogadores contratados vierem, como vai ser encaixado e tudo mais, porque a gente entende que no finalzinho ali isso vai necessitar. Já continuado? Deu para sentir, nesse que você falou de defesa muito forte, a gente viu uma pressão muito alta do Paraná em alguns momentos, né? No começo do tempo e no segundo tempo como um todo, até depois que o Paraná faz o primeiro gol. Dá para dizer que essa é uma das imagens, umas características que você quer deixar nesse time, quer entrar em formação, e quais outras características de jogo você pretende implementar nesse time? A intensidade, dentro de um volume de jogo, principalmente dentro de casa, a gente tem que ter acima do adversário, porque é uma proposta que nós temos que buscar o resultado, né? E para isso a gente treina forte buscando isso, mas hoje é o primeiro jogo, tem a questão do ritmo do jogo, tem uma questão dessa complexidade de estreia, de nervosismo, faz parte do protocolo. Então, em alguns momentos, algum jogador afogou. No último terço, com o resultado, a gente não precisava se arriscar tanto também. O Thiago, o zagueiro, já estava com uma dorzinha na posterior da coxa, então teve que se conter um pouquinho mais também. O Michelon acabou levando uma paulistinha ali aos 35 do segundo tempo também. Já estava pedindo para sair, falei, não vai sair com paulistinha, isso aí não é lesão muscular, vai aguentar o tranco aí, e aguentou. Enfim, a gente entende que tem que ter essa intensidade, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir ficar todo o tempo lá, até porque são jogadores que estavam algum tempo sem jogar, ou porque estavam nas reservas das suas últimas equipes, ou estava tendo pouca oportunidade, assim como o Lio estava 500 dias sem jogar e jogou quase meio tempo, o Eltinho também estava aí mais de quase 300 dias sem jogar, né? Então, estou pegando o exemplo dos dois, mas tinha outros. Enfim, a gente entender que esse equilíbrio também vai vir com o tempo, mas a tendência nossa é trabalhar com alta intensidade, porque para você assumir o protagonismo e principalmente digitar o ritmo do jogo, você precisa treinar muito forte, mas entender também a característica de cada um. Fechado, professor. Obrigado. Fechou? Pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Aqui na sala de imprensa, falando a respeito dessa vitória do Tricolor, estreando bem na divisão de acesso esportivo. A vitória na estreia do campeonato.